Glória a Deus por isso, glória a Deus pela sua vida. Falo de coração mesmo, glória a Deus. Eu sempre digo, né, e sou suspeito de falar dessa igreja. Eu sou muito privilegiado por ser o pastor de uma igreja cujos membros, eles confiam, eles depositam fé e a prática deles confirma isso. A prática de cada um confirma a fé que eles professam. E essa igreja, querido, desde o início dela, em relação a finanças, desde o início que, éramos 3 casais na sala de uma casa, ali nós já dizimávamos, nós já separávamos os nossos dízimos. E ali desde muito poucos, nós já tínhamos independência. E essa independência, ela nunca é de Deus, mas ela é independência do mundo. A nossa independência é do mundo, de Deus ou para Deus é dependência. E assim temos caminhado, e assim, é motivo de grande alegria, fazer parte de uma igreja dessa. Quem concorda com o que você está ouvindo? Aplauda o Senhor então, em nome de Jesus. Nós todos estamos sendo privilegiados pela nossa própria confiança na palavra de Deus. E, como falei, nós vamos receber agora a palavra de Deus, e hoje com o tema Desfrutando da Palavra. Desfrutando da palavra de Deus. Querido, preste atenção. O ser humano, ele é um ser que ele é consumista. E a todo momento nós estamos consumindo. Nós consumimos tanto alimento físico como tudo. Eu olho algo, então eu absorvo aquilo para mim. Eu ouço algo, eu absorvo aquilo para mim. É natural no ser humano. Tudo que nós vemos, aquilo entra dentro de nós. Até o que é ruim. Porém, se eu tenho a palavra de Deus dentro de mim, aquilo que é de ruim que entra, filtra e não passa para o meu coração. Não passa para o nosso coração, através do filtro que é a palavra de Deus. Repito, o ser humano, ele é altamente consumista, ele consome tudo. Porém, querido, você precisa ter um filtro dentro de você, para que o mal que você consome, o mal que nós consumimos, não venha para o nosso coração. E como é que isso acontece? Através de um filtro chamado Palavra de Deus. Um homem, uma mulher que é apaixonado pela palavra de Deus e que tem a palavra de Deus dentro dele em abundância, esse está seguro. Ele não será enganado. Ele conhece a verdade. E a maneira mais fácil de discernirmos o que é certo e o que é errado é conhecendo o correto. Alguém já disse que a maneira mais confiável de você descobrir se algo é falso é conhecendo o verdadeiro daquilo que você vê. Então, a palavra é a verdade. Se a verdade está dentro de você, arraigada dentro de você, então qualquer falsidade você perceberá, até de caráter. Você sabia disso? Você sabia que um homem, uma mulher apaixonado pela palavra, cuja palavra é abundante dentro dele como um rio que jorra, dificilmente ele será enganado por alguém mau caráter? Por quê? Porque ele tem tanta palavra dentro dele, ou seja, tanta verdade dentro dele, que vai ficar fácil para ele discernir se a pessoa está falando a verdade ou não. Então, palavra de Deus. Como é que eu terei abundantemente a palavra de Deus dentro de mim? Se eu, de fato, gostar dela. Desfrutar da palavra. Desfrutar é gostar. Desfrute é você colocar no teu paladar algo que você gosta e você desfruta, você aprecia.
aquilo. Você toma posse daquilo. Aqui, ó, o significado de desfrutar. Desfrutar significa apreciar. Significa estar na posse. Significa usufruir. Usufruir significa colher os frutos. Então, isso é o significado de desfrutar. No caso aqui é desfrutar da palavra de Deus. Então, desfrutar da palavra é usufruir da palavra. E usufruir significa colher os frutos. Então, se eu usufruo da palavra, eu estou colhendo os frutos dela. Eu estou colhendo os frutos dela. A palavra frutifica. E nós só iremos adquirir, tomar posse desses frutos, se nós desfrutarmos dela. Tomarmos posse. É igual uma comida mesmo. É igual uma comida mesmo. Quem tomou café hoje? Ah, tem o pessoal que jejuou, né? Quem almoçou hoje? O que foi o teu almoço? O que foi, Ricardo, o almoço lá na casa de vocês? Arroz com pegado? Tô brincando. Arroz temperado e o que mais? E bife de gado. E o que mais? Bife acebolado e água. E aí, tava bom ou não tava? Tô vendo ó, o tamanho aí. O que foi hoje? Lá eu, diz a comida, o que foi que tu almoçou hoje? Carne assada? Carne assada de quê? De gado? Linguiça e galinha. Com o que mais? Comeu só a carne. Rapaz, olha, tá de parabéns aí, né? Não comeu arroz para não engordar. Não tá mais quase comendo arroz. Tá vendo? Mas tu gostou da carne? Desfrutou da carne? Hein? Então assim, quando nós comemos algo, nós desfrutamos daquilo, nós vamos usufruir dos frutos. O resultado, aquilo ali vai fazer algo dentro de nós. Vai produzir um efeito dentro de nós. Além de matar a fome, vai trazer força para nós. Ok? Os nutrientes, eles vão se espalhar pelo nosso corpo e todo o nosso corpo será beneficiado pela comida que nós comemos. No caso da palavra não é diferente. Só que o corpo que se alimenta da palavra não é o corpo físico, mas é o nosso corpo espiritual. Então, entenda o que eu estou querendo dizer. O que eu quero dizer é que você precisa estar cheio da palavra. E como é que você vai conseguir estar cheio da palavra? Se você gostar dela. Você não come algo que você não gosta. Se você não come algo que você não gosta, você não vai botar aquilo para dentro de você. Se você não gosta da palavra, você não vai botar ela para dentro de você. E se você não botar a palavra para dentro de você, você não vai ter ela dentro de você não. Naturalmente, aquilo que vai preencher você é outra coisa. E é perigoso quando você está vazio da palavra. Porque alguém faminto, ele vai comer alguma coisa. Sim ou não? Alguém faminto vai comer alguma coisa. A Bíblia diz que, acho que é Provérbios ou é Salmos, eu esqueci esse versículo. A alma farta pisa o favo de mel, mas para a faminta até o amargo é doce. Então, quem está com fome ali pode comer e caiu no perigo, no teu risco de comer o que não presta, porque está faminto demais. Se você está vazio da palavra, cuidado, você poderá se encher de outras coisas. Então, iniciando, desfrute da palavra. Tome gosto pela palavra. Tome gosto pelo sentar e pelo ler a palavra, pelo anotar, pelo escrever, tirar uma lição. Ler e ver algo que ninguém te falou aquilo. Olha, eu sempre falo, eu
não vou bater aqui o martelo e dizer nunca faça isso. Tipo, pão diário. Tem um pão diário lá, aquele livrinho. Todo dia tem uma liçãozinha mastigadinha para você. Eu não vou bater o martelo e dizer, nunca use, mas eu mesmo nunca tive um pão diário na minha vida. Quem quiser ter, beleza. Por quê, querido? Porque eu sempre entendi que Deus, Ele quer me dar algo fresco. Ele quer me dar algo daquele momento ali. Ou seja, é eu ler a palavra e Deus me explicar o que eu estou lendo. É o Espírito dentro de mim me falando algo que nunca ninguém me falou. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que sempre que você senta para ler a palavra, para receber algo que ninguém escreveu, mas que está na Bíblia, você precisará do Espírito Santo. Então, você estará perto dele. Como dentro de ti você precisa de um entendimento, o Espírito vem e ele te dá aquilo. Então, é gerada uma comunhão naquele momento. Uma pessoa, um crente, ouça isso, querido, um crente que ele busca compreender a palavra na revelação do Espírito Santo, ele sozinho, ele gera intimidade com o Espírito Santo. Ele vai se esforçar dentro dele, na fé dele, para ter o entendimento diretamente do Espírito. Isso gera intimidade. Agora, quando o crente, ele é acostumado a, tem lá eu não gosto de linha de transmissão. Quando é para algo específico, beleza, então por um tempo, né, e tal. Mas assim, tem gente que às vezes pega aquela linha de transmissão, aí bota aquela mensagem todo dia. Aí assim, tem crente que acostuma com receber uma revelação que alguém já teve e que ela nunca vai buscar em Deus a revelação. Ela sempre vai receber algo mastigadinho. Ela sempre vai receber algo mastigadinho. Então, quando eu sempre recebo algo pronto, eu não vou ter o trabalho de ir na intimidade, me aproximar do Espírito Santo, para pedir para Ele uma revelação. Porque eu sempre recebo pronto. Então, desenvolva a intimidade com o Espírito Santo, na leitura da palavra, no entendimento da palavra, você sozinho, você e Ele. Pega isso para você. Você e Ele. É você e Ele. Ore. Eu não entendi. Deixa eu pedir aqui para o meu líder. Deixa eu pedir aqui para o meu pastor. Querido, não é errado. E eu sou o seu pastor. Eu vou ter o maior prazer de explicar algo para você. Mas desenvolva em você a capacidade de buscar revelação em Deus. Desenvolva em você esse hábito. É tão bom quando você atinge esse nível. Você vai se satisfazer, você vai se preencher naquele momento, vai ficar feliz. Vai ficar feliz, te garanto. É muito, muito bom. Então, continuando, nós vamos para Salmo 119, agora nesse momento. E aqui nós vamos ver Davi. Davi era um homem apaixonado pela palavra. E aqui no Salmo 119, nós vamos ver várias expressões dele em relação à palavra. E nós vamos começar aqui no versículo 81 a 83. Salmo 119, do versículo 81 a 83. Olha o que está escrito aí, ó. Salmo 119, do versículo 81 até 83. Quem achou o texto, diga aleluias. Vai estar no telão aqui também, ok? Então, olha o que Davi, ele fala a respeito da palavra de Deus, a respeito dos decretos do Senhor. Deixa eu só mudar essa versão aqui. Glória a Deus. Aleluias. Ele diz assim, ó, na NVI: a minha vida desfalece esperando a tua salvação, mas na tua palavra depositei a minha esperança. Mas na tua palavra
depositei a minha esperança. Os meus olhos desfalecem esperando a tua promessa. E pergunto: quando me consolarás? Embora eu seja como um odre na fumaça, não me esqueço dos teus estatutos. Não me esqueço dos teus estatutos, ou seja, não me esqueço das tuas ordenanças, dos teus decretos, dos teus princípios, ou seja, da palavra de Deus. Uma das maiores estratégias, armas do diabo é fazer com que o homem, com que o crente esqueça a palavra. Porque se você esquece a palavra ou da palavra, você não vai praticá-la, porque você não se lembra. Então, Davi, ele está falando aqui, ele está falando o quê? Que ele depositou a esperança dele na palavra e que, naturalmente, ele diz: não me esqueço dos teus estatutos, eu me esforço. Foi a palavra de domingo, esforço. Esforça-te para guardar a palavra no teu coração, querido. Esforça-se para que a palavra esteja aqui e aqui, em nome de Jesus. E mais, ele vai falar mais adiante, versículos 92 e 93. Olha o que ele diz aí, ó. Versículos 92 e 93. Ele diz assim, ó: se a tua lei não fosse o meu prazer, se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Gente, olha o que Davi fala. Se a tua lei, ou seja, se a tua palavra não fosse o meu prazer, ou seja, ele está dizendo que ele atingiu esse nível de desfrute que eu estou falando para vocês. Ou seja, ele tinha prazer na lei do Senhor. Ele tinha prazer na palavra de Deus. Cadê a sua Bíblia, querido? Cadê a sua Bíblia? A sua Bíblia de papel, não a sua Bíblia de celular apenas. Eu uso a Bíblia no celular, ok? Mas, querido, vou dizer uma coisa para vocês. Eu passei uns dias sofrendo, lendo a Bíblia só no celular e só no computador, porque a minha vista, né? Já estou usando óculos para ler. E aí demorou esse óculos e não deu certo e tal, aquela coisa. Eu tive muita dificuldade, você acredita? De ficar só no celular, de ficar só no computador. Por quê? Porque aqui naturalmente na Bíblia aqui, a visão embaçava um pouco e tudo mais. Então assim, tenha cuidado. Não abandone esse livro. Não abandone esse livro. No dia que destruírem tudo, beleza. Mas não abandone. É muito mais eficaz, eficiente aqui, ó. Quem concorda comigo? É muito mais. Então, se a tua lei não fosse o meu prazer, Davi, ele atingiu o nível de desfrute da palavra. Igual eu estou com sede, tomo essa água. Meu Deus, que maravilha. Que maravilha. Então, se você naturalmente atingir esse nível, querido, você vai buscar ela. É igual alguém que é viciado em Coca-Cola. Só que é viciado em Coca-Cola, diga aleluias. Quando você é viciado em Coca-Cola, você se lembra da Coca-Cola? Sim ou não? Hein, Eduardo? Tá aqui, já saiu. Tá ali. Quando você está com sede, aí tu tá no sol quente ali, tu vê alguém passando, tu passa na rua no sol quente, morrendo de sede, a boca seca, aí tu vê alguém bebendo uma Coca-Cola gelada. O que é que tu sente? Quando você tem prazer naquilo, você lembra de buscar, você lembra de comprar, você lembra de ir atrás. Se você atingir um nível de desfrute na palavra, tu vai correr atrás. Você vai correr atrás. Você vai buscar. Você está entendendo? Davi, ele atingiu esse nível. E olha só, a salvação dele. Ele diz, ó, Senhor, nesse momento de sofrimento,
Se eu não tivesse prazer na tua palavra, eu teria morrido, desfalecido. Então, o que salvou ele foi o nível de prazer na palavra que tinha. E por que ele falou isso? Sabe por quê, querido? Porque quem não atinge o nível de desfrute na palavra de Deus, de prazer na palavra de Deus, ele pode desviar de Deus, da palavra, nas dificuldades. Por quê? Porque alguém que não tem prazer na palavra, alguém que não tem desfrute da palavra, se já no bem bom, no dia a dia, tudo assim, mil maravilha, ele já tem dificuldade às vezes, a correria, para que ele leia, imagine ele com problema, aí que ele não vai ler mesmo, aí que ele não vai permanecer mesmo. Então, é isso que Davi está falando. A minha salvação, Deus, é que no meio do meu sofrimento, eu sempre amei a tua palavra, eu sempre amei a tua palavra, e eu buscava ela mesmo em meio ao sofrimento. Mesmo em meio ao sofrimento, eu buscava a tua palavra, eu buscava o Senhor. É isso que ele está dizendo. Amar a palavra, ao ponto de você, assim como alguém é viciado na Coca-Cola, você, entre aspas, for viciado na palavra, é o que vai te garantir, querido, na hora das dificuldades. Só que não para por aí. Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois me preservas a vida por meio deles. Olha só, jamais me esquecerei, pois me preservas a vida por meio deles. Olha o reconhecimento dele, olha o que ele entendia através da palavra de Deus. O que ele está dizendo? Eu só estou vivo por causa da tua palavra. Eu só não morri por causa da tua palavra. Esse nível tem que ser alcançado por nós. Tem que ser alcançado por nós. Ainda no Salmo 119, agora versículo 101 ao 105. Acompanha. 101 ao 105. O texto vai dizer assim, versículo 101: afasto os pés de todo o caminho mau. Para quê? Para quê, querido? Para obedecer a tua palavra. Olha só que coisa poderosa. Você acha que o mundo hoje, ele é um mundo mau, querido? Sim ou não? Tem maldade no mundo hoje? Existe muita maldade no mundo hoje. E o mal, ele quer nos alcançar, nos submergir. Porém, naturalmente, o que ele está dizendo? Afasta os pés de todo o caminho mal da maldade. Para quê? Para obedecer a tua. Ou seja, ele tinha uma opção. Quem ama, quem desfruta da palavra de Deus, quem tem prazer na palavra de Deus, ele tem uma opção diante do mundo mal, que é obedecer a palavra. Eu decido diante do mundo mal, diante do que o mundo me oferece, eu tenho uma opção. Não, eu não vou para cá, eu vou para cá. Eu vou para Deus, eu vou para a palavra. Quem não tem prazer na palavra, só vai ter o mundo, só vai ter a maldade do mundo. É por isso que as pessoas estão perdidas. Por quê? Porque elas não têm a palavra dentro delas. O que sobra para elas? A maldade do mundo. Afasta os pés de todo o caminho mau para obedecer a tua palavra. 102. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Aqui é onde entra o que eu estava falando aqui, sobre no secreto buscar a revelação de Deus. Davi está dizendo que tu mesmo me ensinas. Querido, em Cristo, todo ser humano, ele é restaurado ao seu estado original. Diga assim, em Cristo, todo ser humano é restaurado ao seu estado
original. Então, qual era o estado original do homem? Lembra do jardim? Adão e Eva eram visitados por Deus todas as tardes. Eles andavam com Deus. Deus ensinava eles. Davi está dizendo: tu mesmo me ensinas. Então o que Deus espera de nós ao aceitarmos a Cristo? Que possamos ser ensinados por Ele. Encontrar Cristo, ser salvo, é voltar ao jardim e caminhar com Deus e ser ensinado por Ele. Ser ensinado por Deus. Queira ser ensinado por Deus. 103. Como são doces ao meu paladar as tuas palavras. Como são doces ao meu paladar as tuas palavras, mais que o mel à minha boca. Eu já disse para vocês aqui que eu já fiz várias orações assim, de vez em quando eu faço. Na hora do almoço, geralmente é a hora que eu sinto mais fome, não sei você. Tem gente que sente mais fome no café, tem gente que sente mais fome na janta. Tem gente que sente fome toda hora. Às vezes você está aí faminto na hora do almoço, tudo mais aquela coisa. E às vezes eu faço uma oração diante daquele prato maravilhoso de comida ali. Desejoso de botar na boca aquela comida. Eu fecho os olhos às vezes e digo: Senhor, me faça te desejar mais do que eu estou desejando essa comida. É possível, Senhor. Porque eu te dizer uma coisa, meu amigo. Se a gente chegar a esse nível de desejar a Deus igual a gente deseja uma comida com fome, não tem demônio que pare a gente. Concorda comigo? Meu Deus, meu Deus. Então, Davi, ele diz: como são doces ao meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel à minha boca. 104. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos, dos teus ensinos. Querido, o que tem de gente, o que tem de crente, não é gente, o que tem de crente que não tem entendimento, não tem conhecimento, não sabe discernir entre o certo e o errado. São muitos crentes que são enganados, que não percebem o mal e são arrebatados pelo mal. Busque conhecimento na palavra, busque entendimento. Ganhe o entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo o caminho de falsidade. Lembra do que eu falei no começo a respeito de você conhecer a verdade e fica fácil de descobrir se algo é falso ou verdadeiro ou mentiroso? Ele fala aqui, ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo o caminho de falsidade. Fica fácil perceber se algo é falso quando você conhece a palavra. E o versículo 105, clássico, versículo 105, clássico. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O mundo jaz no maligno. Então a palavra é uma é igual o pescador que vai pescar de noite com a lanterna dele. Se ele perde a lanterna dele, e aí, tem como pescar? De noite, aquela noite que não tem nada, a lua está longe, vamos dizer assim. Truvo, de meter dedo no olho. Só vai com uma lanterna. Com uma lanterna. A palavra de Deus é a nossa luz em meio às trevas do mundo. Querido, se você não tem luz para andar em meio a esse mundo de trevas, você se perde, você tropeça, você fica vulnerável. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aplauda a palavra do Senhor em nome de Jesus. Ainda
Abacuque 3, 17 a 19. São 3 textos que eu queria ler com vocês. O primeiro é Salmos, agora Abacuque 3, do versículo 17 ao versículo 19. Isso que vamos ler, que está aqui em Abacuque, é palavra de Deus. E olha o que nós aprendemos aqui. O profeta, ele diz: mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione, e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, ainda com esse cenário de destruição, é tipo assim, o Rio Grande do Sul, é alguém que mora ali no Rio Grande do Sul, que perdeu toda a sua plantação, toda a sua fazenda, toda a sua casa, todos os seus animais, mas se ele conhece a Deus, ele vai dizer o quê? O Senhor é a minha salvação, o Senhor é o meu Deus, eu exulto e me alegro no Senhor, mesmo diante desse cenário de destruição. Isso aqui é resultado da palavra de Deus. Então, isso aqui é para ser aplicado à nossa vida. Ou seja, você tem que se fortalecer no Senhor ao ponto de, mesmo que ao teu redor tenha problema ali na esquerda, problema na direita, problema atrás, problema na frente, problema embaixo, problema em cima, mesmo assim você permanece no Senhor, mesmo assim você continua nele. Isso é resultado da palavra. Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra das azeitonas decepcione e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar nos lugares altos. Quem é apegado à palavra de Deus e tem isso dentro dele, ele vai estar acima dos problemas. Repito, mesmo que tenha problema na esquerda, problema na direita, problema atrás, na frente, embaixo e em cima, mas se você tiver a palavra de Deus dentro de você, você não vai perder Deus de vista, você vai exultar nele. E aí ele diz, o porquê disso? Porque o Senhor me faz andar em lugares altos. O Senhor te eleva, Ele te puxa, Ele te leva acima dos problemas, e os problemas não te atingem. Os problemas não te atingem. E o último texto, Mateus capítulo 5, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 5, é o famoso sermão da montanha. Mateus capítulo 5, nós vamos ler aí, Jesus falando para uma multidão, e ele vai dizer assim, tudo isso é palavra, querido. Lembra do que Davi, ele disse que a palavra de Deus para ele era mais doce do que o mel. Ao paladar dele, era isso que parecia. Ele falou. Então, ao ouvir isso aqui, deleite-se, desfrute, exulte dentro de você, ao ler, ao ouvir a palavra de Deus. E aqui o texto vai dizer, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Ou seja, tinha uma multidão ali, que estava para ouvir Jesus. O que Jesus falava, o que saía da boca dele, tocava o povo. E quem cria, estava atrás dele. Quem cria, quem acreditava, estava atrás dele. E essa multidão estava ali. Os seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos.
Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Tudo isso é palavra. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da minha justiça, pois deles é o reino dos céus. Aí ó, o versículo 11. Bem-aventurados, ou seja, felizes, abençoados, bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, pois grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Diga aleluias. Esse versículo aqui, querido, essa palavra de Jesus é o que eu estou falando. Você que ama a palavra, você que atingiu o nível de desfrute da palavra, pode ter problema na esquerda, na direita, na frente, atrás, embaixo e em cima, não importa, dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Mas se os problemas, se a causa deles for por causa de Cristo, lógico. Porque você precisa estar o quê? Equilibrado. E aí eu repito, ele diz: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, alguém insultando você, os perseguirem de alguma forma, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se. Olha o que a palavra de Deus fala. Isso é loucura para o mundo. Como que eu vou me alegrar em meio a tudo isso? Quem não tem a palavra, que não tem prazer na palavra, quando for perseguido por causa da palavra, quando for caluniado por causa da palavra, quando tiver problemas, ele vai às vezes reclamar com Deus. Ele vai às vezes se esquecer e vai o quê? Rapaz, eu busco a Deus tanto tempo, eu sou fiel, eu estou na igreja sempre, há tanto tempo, eu sigo fiel, e esse monte de problema aqui, não. Esse é aquele que não atingiu o nível do desfrute na palavra. Mas para aquele que atingiu esse nível, o que ele vai fazer? Ele vai se alegrar. E ele vai se lembrar que muitos atrás dele, antes dele, muitos passaram pelo mesmo que ele passou. Ainda continuando para terminar, versículo 13, Jesus continua dizendo: vocês, e aqui vale para nós, vocês são o sal da terra. Diga para o seu irmão: você é o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Diga para o seu irmão: você é a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Esta é a palavra de Deus. O que ela causa em nós? Brilho. Para terminar, diga ao seu irmão: você que ama a palavra, você brilha para o mundo. Querido, um crente apaixonado pela palavra e que conhece a Bíblia, ele é notado. E as pessoas têm prazer de ouvir ele. As pessoas têm prazer de ouvir ele. Isso é o que? Resultado do amor à palavra. E o final disso, o que é? Deus sendo glorificado na sua vida, através de sua vida. Então, em nome de Jesus, Igreja Batista da Promessa, atinjam o nível de desfrute na palavra de Deus. Olha,
Eu li Mateus 24, versículo 35. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Apegue-se a ela. Mas eu quero, bem aqui, terminar lendo algo aqui interessante. Rapidão. Tá aqui. Eu preguei domingo a respeito de grandes esforços, resultados extraordinários. Ok? Domingo. E falei de Enos, eu falei de José e de Jó. Hoje eu estou falando da palavra e instigando você a atingir o nível de desfrute na palavra, de ter prazer na palavra. Sabe por quê, querido? Porque o segredo de Enos, de José, de Jó, desses grandes homens de Deus que se esforçaram, que não mudaram, que permaneceram, mesmo em meio a grandes dificuldades, sabe qual é o segredo deles? É que eles tinham prazer na palavra. Eles tinham atingido esse nível de ter prazer em Deus. Ou seja, para terminar, eu já falei isso aqui uma vez, se eu não me engano. Nós temos que nos esforçar ao ponto de atingirmos a obediência a Deus por prazer, não por obrigação. Quando é que eu vou obedecer por prazer? Quando eu atingir o nível de desfrute na palavra. Quando eu atingir esse nível de desfrute na palavra, então eu vou obedecer não por obrigação, mas por prazer. E quem obedece a Deus por prazer, mesmo que ele queira em algum momento desistir, ele não vai conseguir. Sabe qual é a prova disso? Jeremias, o profeta chorão, é conhecido pelos estudiosos porque ele era muito fácil para chorar. Ele vai falar, acho que é capítulo 20, versículo 8. Ele vai falar a respeito, versículo 9, a respeito de um momento de crise que ele estava vivendo. Por quê? Porque ele estava sofrendo muito. Porque Deus mandava ele anunciar a palavra, ele anunciava, mas ele sofria com aquilo ali. Perseguição, críticas, calúnias, prisão. E ele estava fazendo o quê? O que Deus mandava ele fazer. Mas aí, ele vai dizer, cadê o Jeremias 20, versículo 9? Jeremias 20, versículo 9, ele vai dizer o seguinte: mas se eu digo, não o mencionarei mais, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse no meu coração, retido nos meus ossos. Estou exausto, tentando contê-lo, não posso mais. O que ele está dizendo? Eu não consigo parar. Sempre que eu penso em parar, um fogo aumenta dentro de mim. E eu estou exausto. Eu não tenho mais forças. Diga para o seu irmão, é isso que Deus quer. Diga assim, é isso que Deus quer. Tirar todas as tuas forças, para que a força seja somente a dele. É isso que Jeremias está dizendo. Ele estava totalmente derrotado por Deus, vencido por Deus. Porque ele queria parar, mas não conseguia. Você já orou? Eu já orei. Você já orou assim, como eu? Tipo, Deus, tira o meu livre-arbítrio se o Senhor quiser. Tira o meu livre-arbítrio. Eu quero o Senhor e ponto final. Eu não quero mais ter opção. Já pensou se Deus fizesse isso? Não seria muito bom? Sim ou não, querido? Porque o mundo não poderia mais nos roubar de forma alguma. Nós não correríamos mais risco. Só tinha Deus e ponto final. Acabou-se. Você queria isso para você? Eu queria.
Deus não vai fazer isso. Mas eu te digo uma coisa: quem atinge o nível de desfrute na palavra, ele vai chegar a um nível de obediência por prazer. E quem obedece a Deus por prazer, mesmo quando quer parar, não consegue. É como Jeremias. Ele pensa em parar, mas ele não consegue. Um fogo queima dentro dele. Queima dentro dele. É isso que Deus quer de você. Ele quer consumir você de dentro para fora, inteiramente. É isso que Ele quer de você. Porém, tem um caminho, querido. Coma a palavra, beba a palavra, ame a palavra, gaste tempo na palavra, em nome de Jesus. Quem recebe a palavra, diga aleluias, e aplauda o Senhor em nome de Jesus. Faça isso em nome de Jesus. Se coloque de pé, querido. Nós vamos orar, encerrando esse momento em nome de Jesus. Glória a Deus, glória.